Deixa eu dizer uma coisa para você. Você, como servo de Deus, foi chamado para ser escudeiro, para ser servo e escudeiro do seu líder. Uma das coisas que fez Davi ser quem ele era, que Davi ele era escudeiro. Ele tinha todas as oportunidades, tinha todas as razões do mundo para detonar e acabar com o seu mentor, para acabar e detonar com Saul, e não sobrar nada dele. Podia dar o golpe de estado, assumir o trono de Jerusalém, e com muitas razões, porque ele tinha, olha, inúmeras, dezenas de razões, por causa das tentativas que Saul queria matar ele. Teve a oportunidade, cortou uma orla da sua veste quando ele estava na caverna, aquele foi o episódio da caverna de Adulão. Davi não ousou tocar no ungido do Senhor. Sabe por quê? Porque Davi tinha o princípio de ser escudeiro. E ele já tinha sido ungido lá atrás. E nem por isso ele deixou subir ao coração dele. Quando fala disso, uma pessoa confiável, por exemplo, Samuel estava servindo Eli, e ele era alguém de extrema confiança. Por que quando fala de confiança? Quando fala de confiança, é alguém que tem parte da intimidade. Samuel estava servindo ao sacerdote. Ele sabia muito bem o que os filhos de Eli estavam fazendo. Porém, ele não saía espalhando para todo mundo. O que as pessoas sabiam, que os filhos de Samuel, Ofni e Finéias, estavam fazendo a maior bagunça, orgia, pecando contra o sacrifício, fazendo uma bagunça. Samuel estava na sua posição. Ele não saiu detonando o sacerdote. Fala, que pai é esse? Que não sabe cuidar dos filhos, e não sei o que tem. Não. Deus estava observando, e ele observa esse quesito de confiabilidade. Por quê? Porque você só vai ser alguém confiável quando você tiver parte da intimidade do seu líder, e você tiver conhecimento das debilidades dele, e você ainda assim proteger as debilidades do líder. Isso é confiança. E isso para Deus tem um valor tão poderoso. Amém? Amém. Ser cheio do Espírito Santo. Letra B. Ser cheio do Espírito Santo. Desta plenitude do Espírito Santo. Aqui a base aqui é Efésios 5:8, diz: não vos embriagueis com vinho, que é a devassidão, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem um comportamento. Como identificar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Aqui está falando, ele anda prudentemente, ele tem sensatez, ele fala de uma vida de louvor, uma vida de sujeição ao Senhor, um imitador, alguém que anda em amor, alguém que é cheio do Espírito Santo. Irmãos, um líder que é cheio do Espírito Santo, ele sabe ter postura, ele sabe viver em excelência. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o diácono precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Sabedoria, e sabedoria, letra C aqui, é algo tremendo. Por quê? Porque sabedoria aqui não é simplesmente a sabedoria de sagacidade, porque sagacidade é maligno, mas é entendimento de Deus. Sabedoria é ter a mente de Deus. Não é ser alguém sagaz, não é ser malandro, é ser alguém que tem a mente de Cristo. Aí sim é sábio, porque ele sabe se posicionar, ele sabe se ter postura, ele sabe entrar e sabe sair. Foi a questão de Salomão. Salomão faz uma oração dizendo: Senhor, dá-me sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo, para que eu possa julgar esse povo de maneira correta. Tem muita gente que sabe entrar, mas não sabe sair.
Entra, chega, todo mundo, é aquela coisa, o cara, é ele, na hora que sai, faz a maior lambança para sair. Sai, não tem respeito, sai deixando tudo revirado. Tem outros que não sabem nem entrar. Quando já chega, já entra trupicando, derrubando tudo, ferindo um, tropeçando, passando por cima dos outros. Então quem tem sabedoria, ele sabe chegar e sabe sair. Amém. Amém. Alguém de respeito. Alguém de respeito. Respeito aqui é alguém, é a mesma palavra de honra. Mesma palavra de alguém que tem honra. É peso moral. Que é alguém que é uma qualidade de alguém que é requerido dentro do diaconato. Alguém que tem peso moral. Alguém de respeito. Amém? Amém. Palavra firme, né? Naquilo que diz, nós falamos. Temperança. Temperança. Temperança é alguém que sabe ter equilíbrio. É alguém que sabe ter equilíbrio. Irmãos, temperança fala da capacidade da pessoa ser flexível diante de um problema. Existem regulamentos, existem coisas para ser seguidas. Mas se você engessar aquilo que Deus colocou para você fazer, se você engessar, tudo que acontecer fora daquilo vai quebrar essa forma. Você precisa ter flexibilidade. Precisa ter flexibilidade. E um líder tem que saber ter marcha ré. Um diácono tem que ter marcha ré. O cara só vai para frente, só para frente, só para frente. É igual eu digo, para trás nem para pegar impulso, é só para frente, só de primeira e de quinta, primeira e quinta. Não, você tem que ter marcha ré. Você, como um servo de Deus que serve a Deus, você precisa aprender a recuar quando é necessário recuar. Mas eu estou com a razão, irmãos. Necessariamente não é preciso você ter razão todas as vezes. Não avarentos. Não ser avarento aqui fala. Nós trouxemos, falamos aqui de tomar vantagem, né, nas coisas. Pessoas que são equilibradas, consciência limpa, nós falamos aqui também. Fala aqui na página 14, ele fala, alguém que é diácono, é alguém irrepreensível, que nada tem a reparar, alguém que você olha e você fala, olha, ele está alinhado. Não é perfeição, é que nas questões básicas de relacionamento, não haja ninguém que vai querer vir e te corrigir, porque você anda dentro dos princípios da palavra de Deus. E se for preciso você chegar e ter a postura da humildade, você vai ter a postura da humildade. Opa, caiu o negócio aqui. Você vai ter a postura da humildade. Como chefe de família, também fala, o diácono, ele tem que ser um bom chefe. Pode me consertar. Como chefe de família, ele tem que ser um bom chefe de família. Porque o texto mesmo diz que para que você saiba como ordenar a casa de Deus, você precisa ter a sua casa em ordem. A próxima página 15 fala de ser um bom pai. Ser um bom pai. Irmãos, você é referencial para o seu filho. O seu filho precisa, ele vai ver Deus pela a tua ótica. E ele, quando ele olha para você, ele tem referencial de Deus. Por isso que o diácono é alguém que tem que ser alguém que precisa ser um bom marido e um bom pai em casa. Porque tem muita gente que em casa é uma figura e fora é outra. Tem paciência com todo mundo, mas em casa não tem paciência com o filho. Tem paciência com o filho dos outros, mas com o filho dele não tem paciência.
Ter paciência com os outros, com a mulher dos outros ou as outras pessoas. Mas com a mulher dele, não tem paciência. Quem merece o seu cuidado, primeiramente, é a sua casa. A sua primeira igreja é a sua casa. O teu primeiro ministério é a sua casa. Amém. Então cuide bem da sua casa. Amém? Amém. Irmãos, aqui, finalizando, o que faz o diácono? O diácono, ele serve 3 mesas. Ele serve a mesa dos pobres, ele serve a mesa da igreja, ele serve a mesa do pastor. Página 16. E aqui eu vou estar encerrando. Nosso horário já venceu. A mesa dos pobres foi para isso que o diácono foi chamado, para servir. Para trabalhar no serviço de servir as pessoas, como chama? Trabalhos filantrópicos, que foi o que eles foram escolhidos para, que foi o programa de Atos 6. Havia algumas pessoas que não estavam recebendo, porque na hora da distribuição alimentícia, o ministério social da igreja, na hora de fazer a divisão do serviço, alguém estava tendo vantagem, porque não havia organização. Então foi chamado isso, para que eles viessem e consertassem isso. Servir a mesa dos pobres. Trabalhar. Fazer esse tipo de serviço. A mesa da igreja. A igreja precisa ser cuidada, a igreja precisa ser trabalhada. A igreja precisa ser servida. E você é alguém que Deus comissionou, vocacionou para servir a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você foi chamado para servir a igreja. Aleluia. Independente da tua função, se é como alguém que trabalha na mecânica da coisa, consertando, deixando uma mesa, no louvor, cantando, ministrando, ensinando, você foi chamado para servir a mesa da igreja. Amém. Amém. Isto é privilégio. Aleluia. Privilégio. Por último, a mesa do pastor. É o diácono que tem que andar em sintonia com o pastor. Porque tem diácono que fala assim, o negócio é o seguinte, o pastor acha assim, mas aqui quem manda sou eu. E eu vou fazer porque eu tenho que ser assim. Esse pastor não manda as crianças calar a boca, então aqui eu vou mandar as crianças calar a boca. Sabe como é que é? Deixa eu dizer para você uma coisa. Um pastor que tem um ministério diaconal que funciona, ele não precisa ficar de púlpito fazendo menção de pessoas que levantam 3 vezes para beber água. O cara assiste o jornal dele 1 hora, não se levanta uma vez para beber água, nem para ir no banheiro. Ele quer na igreja ficar toda hora de 5 minutos bebendo água, porque ele tem medo de desidratar com 2 horas de culto sentado, ou 1h30. Então, eles servem a mesa, eles servem a mesa do pastor. Então, finalizando aqui a apostila, fala sobre o ministério das diaconisas, referindo-se ao tempo primitivo de algumas referências, aonde as mulheres, as diaconisas, na parte 17, elas serviam no batismo das mulheres e as visitas e alguns trabalhos que as diaconisas faziam naquela época, de serviço que elas prestavam. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.